A seguir, olá pessoal, no programa de hoje vamos conhecer projetos e pesquisas da UFG que facilitam o acesso da população ao conhecimento produzido aqui na universidade. Canais de comunicação de ontem, de hoje, para um mesmo fim. Jornal impresso, internet, rádio, podcast, livros, filme e quadrinhos nos deixando mais próximos do conhecimento. Quer saber como? Então fica com a gente, o Mundo UFG já está no ar. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo você que acompanha a gente aqui pela TV UFG e também pela Rádio Universitária 870 AM. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara com cabelos Black Power que estão amarrados em coque e eu uso barba. Por questão de inclusão para o nosso público cego e de baixa visão, vocês sempre têm acesso à autodescrição de todas as pessoas que participam aqui do programa. Além da acessibilidade em Libras para o nosso público surdo. Inclusive, nesse bloco, o intérprete de Libras é o Diogo Marques, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele parda, com cabelos castanhos acobreados e olhos castanhos. Você sabia que o canal da UFG no YouTube lidera o ranking de canais de universidades federais na plataforma? Vamos saber mais na reportagem. Influenciadora é ela. A UFG é líder entre os canais de universidades federais do país no YouTube. Atualmente, são 45 mil inscritos na plataforma e quase 2 milhões de visualizações. Nos últimos 3 anos, o crescimento foi de 750%. Por lá, o público tem acesso a quase 3 mil vídeos de forma gratuita. E os números só aumentam. A gente consegue, então, ser o canal oficial, diferente dos canais de TV, os canais de rádio, que também a gente tem a TV aí como oitava colocada, né, de seguidores no Brasil, das universidades públicas federais. Então a gente conseguiu atingir esse número de 45 mil seguidores por conta da virtuosidade da produção de cada estudante, de cada professor e de cada pesquisador. É um trabalho super coletivo que tem dado muito certo. E a gente pensa que a partir de então a gente pode ter mais produção para o nosso canal oficial, que é uma forma da gente chegar na comunidade também. O YouTube é a segunda maior rede social digital do mundo, com mais de 2 bilhões de usuários. Em 2020, com a pandemia da Covid-19, as lives realizadas na plataforma ficaram bastante populares. E foi justamente nessa época que o canal da UFG, que existia desde 2018, cresceu ainda mais. Eventos como simpósios, palestras, congressos só podiam ser feitos de forma remota durante a pandemia. A plataforma foi um dos meios para que os eventos continuassem ocorrendo. Desde então, o canal cresceu cada vez mais. Com as transmissões ao vivo, a ideia sempre foi dar autonomia para que a comunidade universitária pudesse produzir e transmitir o conteúdo. Então, quando há um evento, por exemplo, a própria organização que faz a transmissão na plataforma. A equipe que coordena o canal oferece um treinamento gratuito e todo o suporte necessário. O nosso caráter, o nosso diferencial é trazer essa autonomia para que as pessoas da comunidade acadêmica possam fazer sua própria gestão. Sua gestão de telas, com a sua visualidade, e a gestão de chat, que é onde ela faz a interação com o público que está assistindo. Né? Nós damos esse treinamento e ficamos ali no backstage, em um grupo de WhatsApp, fazendo toda a solucionar as dúvidas do pessoal, né? Mas todo o evento ele é realizado através da sua própria gestão. Esse número tão expressivo representa que, além do presencial, além de todas as nossas ações, as aulas, os workshops, os eventos presenciais, a gente também tem esse espaço garantido online, né, no mundo virtual. Ou seja, é a universidade conseguindo alcançar outros espaços, outros países, pessoas que estão longe e que não têm acesso, talvez, à universidade. Toda a nossa produção está disponível no YouTube. Então, qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, a qualquer hora, pode acessar essa produção. O YouTube é bastante usado para pesquisas do dia a dia.
Quem nunca assistiu a um tutorial de como fazer ou de curiosidades, a plataforma pode ser também uma importante ferramenta de divulgação científica, e a UFG entendeu isso. A gente ter autonomia de ter os nossos canais para divulgar aquilo que efetivamente a gente pensa sobre o mundo é muito importante. A gente não ter somente os atravessadores, que são os meios de comunicação tradicionais. Então, a gente vive numa era onde as pessoas, inclusive os próprios professores, têm os seus canais, e a gente tira esse atravessador e chega direto no aluno, na comunidade. Então, o nosso canal também, ele nasceu, a Reitoria Digital e o YouTube Oficial, nasceu para combater a fake news, e a gente tem um canal direto com a comunidade através de uma ação extensionista. Um importante e histórico canal de comunicação da universidade com a sociedade é a Rádio Universitária. Ela também é um importante laboratório para estudantes de jornalismo aqui da UFG. Os comunicadores em formação da UFG produzem e colocam no ar programas jornalísticos diversos pelas ondas da Rádio Universitária. De segunda a sexta, durante as tardes, ocorrem 2 laboratórios, o Estação Esportiva e o GoiaCast, de conteúdo cultural. E esporadicamente são realizadas transmissões ao vivo de jogos esportivos pelo Doutores da Bola. Todas as iniciativas são coordenadas pelo Ricardo Pavan, professor da FIC. O trabalho aqui é feito muitas vezes em equipe, né? O conhecimento é adquirido em equipe, né? No fazer, no exercício prático, né? Laboratorial. A gente tem um laboratório que funciona das 14 horas até as 18, aqui na Rádio Universitária, e esses 2 programas, né, cultural e esportivo, são produzidos nesse horário. É um grupo, em média, de 20 estudantes cada programa que produz isso, né, são distribuídos durante a semana, e eles têm o compromisso de elaborar a pauta, de produzir entrevistas, pesquisa, de produzir o texto, e também depois de apresentar. Então é um conjunto completo que simula uma prática profissional. Então essa possibilidade que os laboratórios aqui da Rádio Universitária da UFG nos permite. Aos sábados pela manhã vai ao ar a revista eletrônica Matéria Prima, programa cultural que existe há mais de 20 anos, como explica a Flora Ribeiro, professora da FIC. O programa tem vários quadros. Ele trata de assuntos que vão de saúde, esportes, economia, política, entretenimento, lazer, cultura. Discute filosofia, sociologia, uma série de áreas do conhecimento em vários quadros extremamente interessantes. As pautas são definidas, discutidas em reunião de pauta com os alunos e comigo, semanalmente, e eles passam a semana produzindo. É desse estúdio principal de onde as vozes universitárias são lançadas no ar. São 4 projetos que permitem os estudantes de comunicação da UFG se desenvolverem como profissionais. Uma boa tarde para você, ouvinte sintonizado na Universitária. Está começando agora o Estação Esportiva, o seu programa de esporte diário. A Rádio Universitária é um espaço essencial para a formação prática dos estudantes. A Alexia participa do GoiaCast e conta como tem evoluído por meio da experiência. Eu lembro que nas primeiras vezes que eu fui ancorar ao vivo, eu ficava bem nervosa, receosa de errar uma coisa ou outra, mas com o tempo a gente vai pegando costume e vai realmente se acostumando. E hoje em dia eu vejo uma grande evolução, tanto na escrita dos roteiros, quanto na ancoragem ao vivo. E foi uma grande surpresa para mim, porque rádio era algo que eu imaginava que eu não gostaria. Eu achava que eu não teria uma proximidade com o jornalismo em rádio, mas eu tenho me surpreendido bastante. As vivências na rádio oferecem aos alunos a oportunidade de conhecer um pouco da rotina de produção de um veículo. A Renata, estudante de jornalismo e monitora dos laboratórios orientados, explica como é essa rotina. Eu acho que estar aqui na rádio, principalmente além de desenvolver responsabilidade, além de ensinar os alunos a improvisarem, a escreverem, a gente lida aqui com texto profissional, a gente lida com
formulação de pauta, com angulação, coisas que a gente acaba vendo no mercado de trabalho. Então, sei lá, sua pauta caiu, você precisa fazer uma pauta, você precisa entrar em contato com o entrevistado, você precisa pensar em temas. Então, eu acho que tudo isso é fundamental para a formação do jornalista, para a formação do profissional, e a gente tem um contato direto com isso aqui na rádio, a gente tem um contato no dia a dia mesmo. E eu acho que lidar com essas adversidades, lidar também com as coisas boas, com o ao vivo, tem gente que gosta do ao vivo, tem gente que não gosta, mas ganhando essa confiança é fundamental para a formação. Então, eu acho que esse é o principal papel dos laboratórios aqui na rádio. Agora vamos conhecer um pouco da história do jornal Quarto Poder, o primeiro veículo oficial da UFG. Luísa descobriu por acaso que o avô trabalhou em um jornal da UFG que funcionou nos primeiros anos da universidade. A jovem viu alguns documentos do seu Elbio Guimarães, já falecido, e teve a surpresa. Na época, ela era estudante de jornalismo e nunca tinha ouvido falar do jornal Quarto Poder, o primeiro veículo de imprensa oficial da Universidade Federal de Goiás. Luísa transformou a memória da família e da universidade em um projeto ainda maior. Foi criado, publicado, editado pela imprensa universitária e fez parte da estruturação da imprensa universitária, né? Então a gente viu como era um veículo importante. E como tinha muita pouca pesquisa sobre ele, eu encontrei muita pouca informação. E eu vi que esse meu trabalho ia ser o primeiro passo de formiguinha, assim, para outros que poderiam vir, né? A partir disso, então, eu fiz uma análise das 74 capas que eu tinha nas mãos, vendo as manchetes principais, né, desse jornal, para entender um pouco da linha editorial, o que esse jornal propunha. E com isso eu descobri que era um jornal que tinha nas capas mesmo e dentro dele também no conteúdo registrado mesmo os primeiros anos de história da UFG, né? Em 1962, ano em que começou a circular o jornal Quarto Poder, o processo de produção era bem diferente do que é hoje. Mas a verdadeira inovação não veio daí. Já naquela época, a imprensa oficial da universidade trazia temas bem à frente do seu tempo e, principalmente, que interessava a toda a população. O jornal funcionou até 1964. Logo no início da ditadura militar, a imprensa oficial da universidade foi fechada, mas durante os anos de funcionamento, marcou a sociedade goiana. Muito à frente do tempo mesmo, quando você pega para analisar, né? Era um jornal muito centrado em cultura, em literatura, música, artes, filosofia. E nele colaboraram pessoas que eram notáveis, assim, não só para a época, mas até hoje, como o Bernardo Ellis, a Marieta Teles Machado, o Zoroastro Artiaga, nomes muito importantes para o nosso estado e foram colaboradores frequentes desse jornal. Nele também está registrado um pedaço muito importante da nossa história, né? Aqui de Goiás, do Brasil também. A história do jornal é a grande manchete. 7 capas do noticiário foram escolhidas para fazer parte de uma exposição sobre o tema. A mostra foi lançada no aniversário de 62 anos da universidade. E desde então já passou por lugares como o Centro Cultural UFG e o prédio da reitoria. Até o final do ano, outros espaços da UFG vão receber a mostra. Para quem quiser visitar sem sair de casa, está disponível um tour virtual em 360 graus. Ela tem, então, o objetivo de resgatar o que foi os primeiros anos ali do nascimento da UFG e as primeiras ações de articulação da universidade com a sua missão acadêmica e também já fazendo vínculos muito precisos com a sociedade em geral. Conhecer um pouco da nossa história, da história desse estado, do momento vivido, até porque ele parou a sua produção em detrimento da ditadura militar, um momento muito complexo. E a nossa ideia é ampliar o máximo esse acesso. Hoje nós já temos ele em 360 no Digital Lab, que as pessoas já têm acesso, e estamos também montando toda a exposição no Tainacan, que também é um portal de acesso livre, para que todas as pessoas tenham a possibilidade de conhecer esse material e saber um pouquinho mais da história da nossa universidade e a relação com o momento histórico.
E agora eu te conto que a UFG possui um importante órgão para comunicação interna e externa. É o Centro Editorial e Gráfico SEGRAF. Recentemente ele recebeu uma doação. Vamos saber mais sobre essa contribuição e o trabalho do SEGRAF agora. O Centro Editorial e Gráfico da UFG é, entre outras coisas, responsável por toda a parte gráfica, sabe? Desde o calendário até o seu diploma que você recebe aqui na universidade. E, recentemente, recebeu uma doação de máquinas lá da Universidade Federal de Uberlândia. Nós vamos entender hoje um pouco mais do trabalho do SEGRAF e também a importância aí de receber essa doação. Antes eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou a Ana Clelma, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos, cacheados, logo abaixo dos ombros e uso óculos. E aqui comigo tá a diretora do SEGRAF UFG, a Maria Lúcia. A Maria Lúcia, ela se descreve como uma mulher alta, branca, tem cabelos cacheados, longos, castanhos e usa óculos. Tudo bem, Maria Lúcia? Seja bem-vinda aqui ao nosso programa e fala pra gente um pouco mais sobre como que é o trabalho do SEGRAF UFG aqui na universidade. Oi, em primeiro lugar. O trabalho do SEGRAF na UFG, ele é muito importante, porque toda a demanda gráfica da universidade é feita aqui. Então, assim, são inúmeros materiais gráficos, além de livros, tanto impressos quanto digitais, e-books, são feitos no SEGRAF. Como você bem lembrou, desde o diploma que os formandos recebem até sacolas que, por exemplo, a editora UFG usa na venda de livros, sacolas de papel, são feitas aqui no SEGRAF. E, então, assim, a produção é bem diversificada, qualquer material gráfico que qualquer unidade ou órgão necessitar, nós estamos aptos a fazer. E essa parte do editorial, como que funciona? O SEGRAF não é apenas uma gráfica, ele é um centro editorial e gráfico. Isso significa que nós fazemos todo o processo editorial e gráfico, desde a chegada da solicitação de um livro, por exemplo, orçamento, revisão, editoração, projeto gráfico, criação de capa, ilustração, a pré-impressão, ISBN, a ficha catalográfica que a gente solicita para a Biblioteca Central, posteriormente a impressão e os acabamentos finais. Então, todo o processo de produção de um livro, todo o processo editorial e gráfico, o SEGRAF faz. E como foi o recebimento aí dessas máquinas, da doação de máquinas da Universidade de Uberlândia? O que elas significam agora para o SEGRAF? A Universidade Federal de Uberlândia entrou em contato conosco, isso no final do primeiro semestre de 2022, perguntando se tínhamos interesse em receber esse maquinário. Prontamente eu falei que sim. Durante o segundo semestre nós providenciamos toda esse procedimento de buscar, em parceria com a DELOG, transporte da universidade, de buscar esses equipamentos para o SEGRAF. A vinda desses equipamentos, principalmente da impressora 4 cores, da guilhotina, da máquina corte e vinco, são muito importantes para alavancar, aumentar a capacidade de produção do SEGRAF, também assim melhorar em qualidade o serviço. Entre essas máquinas, como eu falei, tem a corte e vinco, que tornou-se uma máquina assim elementar, porque era um serviço que até então o SEGRAF fazia licitação para mandar para fora, terceirizar para outra empresa fazer. Agora a gente se tornou autônomo nesse quesito. Então, essas máquinas significaram bastante para o SEGRAF e para o serviço desenvolvido aqui. Quais são os planos e as perspectivas para o centro editorial? Bom, nós estamos com grandes expectativas de ampliar o serviço, fazer parcerias com outras instituições públicas, com outras universidades. Por exemplo, acabamos de publicar essa semana um e-book, parceria entre o Museu Antropológico daqui e o Museu Nacional, então assim uma publicação conjunta, publicações de livros da UFJ, da Universidade Federal de Catalão, inclusive ontem publicamos um e hoje vamos publicar outro, parceria também com a UEG, a Universidade do Estado de Goiás, estamos em produção de 7 livros deles, e assim, são várias universidades e instituições que estamos produzindo e fazendo essas parcerias. E o objetivo é ampliar, aumentar.
Certo. Maria Lúcia, muito obrigada por participar aqui com a gente. E você que está em casa nos assistindo, quer conhecer essas publicações que já existem e as que ainda estão por vir, ou quer fazer seu orçamento, entra lá no site segraf.ufg.br. Lá você conhece um pouco mais do trabalho do Centro Editorial e Gráfico da UFG. Bora pro intervalo rapidinho, pessoal? No próximo bloco a gente fala sobre podcast, cinema, literatura, então não saia daí. Muito bem, já estamos de volta e agora eu te conto que o podcast tem se fortalecido cada vez mais como um importante meio de comunicação. Muita gente ouvindo e muita gente também produzindo, né? A UFG não poderia ficar de fora, claro, e mais ainda, melhor do que isso, é envolver a comunidade nas produções formando comunicadores. Vamos acompanhar. O Alisson é daqueles que gostam de ouvir podcasts com temas variados. O rapaz escuta desde histórias fictícias até histórias da vida real. Os podcasts que eu mais gosto de escutar são principalmente sobre casos criminais, histórias fictícias ou histórias reais sobre pessoas famosas e tal, assim, conteúdos mais voltados para a cultura pop, essas coisas que eu gosto bastante de escutar, mais assim. Mas também conteúdo sobre matérias, história, quando preciso para poder estudar, também gosto de escutar. Agora o estudante vai poder fazer parte da produção de um podcast. É o Socializando, um projeto de extensão da UFG que surgiu durante a pandemia, coordenado pela Faculdade de Ciências Sociais e o Centro de Ensino e Pesquisa Aplicado à Educação, o CEPAI. O podcast expandiu e agora, em parceria com o Centro de Ensino em Período Integral Professor Pedro Gomes, vai ser desenvolvido por estudantes do 2º ano do ensino médio. A UFG ela é uma referência, né, na nossa região, uma referência no nosso estado. Então, quando a UFG vem à escola, os estudantes falam assim, opa, o meu trabalho está sendo reconhecido, porque a UFG está aqui. Então, esse contato, né, que eles têm com a UFG antes mesmo da graduação, ainda no ensino médio, serve como motivacional, como um projeto de vida, né? Porque eles olham para vocês e eles veem isso como um futuro próximo, como uma expectativa, né? A parceria da UFG com o colégio existe há mais de 10 anos, com diferentes projetos. O podcast é o mais recente. Os participantes tiveram oficinas ministradas pela TV UFG por meio dele. O objetivo é aprender as ferramentas para gravação e edição de vídeo usando o celular. O projeto ele traz uma relação, né, comunidade-universidade, que é a proposta da extensão, né? O convite da Rede TV UFG é para qualificar, né, nós, professores, os meninos e as meninas. Eu também estou trazendo hoje, né, os estagiários para participar das oficinas, para poder contribuir na construção do podcast. Trabalhar os conteúdos de sociologia, de ciências sociais, com maior qualidade. Um podcast que não seja só podcast, né, mas seja também visual, criação de audiovisual. Com certeza, a sociedade atual é bem diferente de décadas e até séculos atrás, época em que viveram os principais clássicos da sociologia. Mas se as ideias deles nos ajudam a entender a sociedade hoje, por que não usar ferramentas atuais para aprender e até divulgar esse conhecimento? A geração que está cada vez mais conectada às telinhas, às telonas, também está conectada ao conhecimento. A gente vem ensinando a importância da comunicação, como eles podem usar a comunicação no seu dia a dia, na sua vida pessoal e também na sua vida profissional. E, claro, apresentar um pouquinho, né, da nossa profissão, da nossa emissora, o que a gente faz aqui, o nosso papel de formação. E para além de visitar as escolas e para além de receber esses estudantes na TV UFG, a gente tem a nossa telinha e a gente passa programação de muita qualidade, programação educativa e cultural, e a gente também tem um papel de formação com o nosso público que está em casa assistindo a gente. Que bacana, né, pessoal? E a gente continua então falando sobre podcast, só que agora você conhece um pouco do projeto Extensão
Um projeto de extensão aqui da universidade chama Expressões Podcast. Ellen gosta de se manter atualizada sobre as notícias. Política, filosofia e entretenimento também fazem parte da lista de interesses da pesquisadora. Uma forma bem prática que ela encontrou para ouvir um pouco de tudo foi com os podcasts. Eu não vivo sem podcast. Eu preciso sempre estar escutando alguma coisa para fazer tarefas básicas. Eu vou escovar os dentes, eu vou arrumar a casa, eu vou pensar na minha vida, vou pensar escutando um podcast. O Brasil é o país que mais consome conteúdo por podcast do mundo. Cerca de 40% dos usuários de internet entre 16 e 64 anos escutam podcast toda semana, tanto por celular, notebook ou outros dispositivos. A união dessa atividade que os brasileiros tanto amam com a divulgação científica resultou no podcast Expressões. O projeto é ligado ao programa de pós-graduação em Ciências Ambientais da UFG. Ellen é uma das integrantes da equipe, junto com a Aline e o Leandro. Eles fazem o planejamento dos programas, a produção, o roteiro da entrevista e na hora de editar e divulgar o trabalho também se revezam para dar conta de tudo. Bom, é um trabalho de muitas mãos, né? Ninguém consegue nada sozinho. Como o conhecimento ele é feito para unir pessoas, diferente do que muitos podem pensar, o podcast também tem isso. Então, todos nós trabalhamos juntos. Os convidados para participar de cada episódio são pessoas de dentro e fora da universidade. E os temas variam bastante, como explica Leandro Porto. No meio de tanta fake news, no meio de tanta desinformação, a ideia é trazer informação, de uma forma que todo mundo tem acesso. Então, que temas? Todos. A gente fez, uma das entrevistas que eu acho mais legais do nosso podcast é com uma aluna de doutorado e ela faz uma pesquisa com quadrinhos. Ela transformou a tese dela em quadrinhos, em gibi, sabe? Então é incrível ver tipos diferentes de conhecimento, tipos diferentes de fazer ciência, que às vezes não são visados dentro ou fora da academia. E levar isso para fora, para todo mundo conhecer, para todo mundo ter conhecimento, é uma missão, mas é uma missão muito boa. O projeto já conta com 2 temporadas disponíveis de forma gratuita e os próximos episódios já estão sendo preparados. O objetivo é utilizar a ferramenta para que o conhecimento científico chegue a cada vez mais pessoas. É o que nos conta a coordenadora do projeto, Aline Oliveira. O podcast ele desempenha um papel crucial nessa disseminação de informações, né? E ele está indo além das barreiras, dos limites da universidade, alcançando lugares que a ciência nunca esteve. Nem todas as pessoas têm acesso à informação. Então, visamos muito a democratização do conhecimento. E agora, você já imaginou um filme com imagens microscópicas? É o que fez o curta-metragem O Micronauta, animação feita por uma produtora de Goiânia, com contribuição do Laboratório de Microscopia da UFG na criação do cenário do filme. Olha que legal! O filme conta a história de 3 personagens minúsculos. O micronauta explorador de galáxias, a cadete Keka, parceira do viajante, e o XB-12, um robô. Para se ter ideia, a altura do personagem principal é de 30 microns de altura. 1 micron é o mesmo que dividir 1 milímetro por 1000. A animação foi feita pelo Gabinete de Curiosidades Macaco Hábil, aqui de Goiânia, e tem a intenção de divulgar a ciência para o público da primeira infância. Como conta a Daniela Fiuza, produtora executiva do filme. O Micronauta ele tem uma potencialidade nessa questão de divulgação científica para os pequenos, porque como esse é um universo em que o público da primeira infância está começando a se perguntar, né, a descobrir tamanho, né, espaço, localidade, então acessar uma proposta de entretenimento, né, que colabore com aspectos de
aprendizagem, descoberta do mundo, é muito potencial, muito rico. Então, essa é a nossa grande expectativa com ele, o produto do curta-metragem, enquanto veículo de divulgação científica para o público da primeira infância. E as crianças também participaram da produção. A Maria Clara, de 7 anos, dublou a personagem Cadete Queca, parceira do Micronauta. Eu achei muito legal que eu fui fazer a voz de uma personagem num desenho que aparece mesmo na TV, no YouTube. E tinha uma TVzinha lá, e daí as horas que eu tinha que falar uma fala, a TVzinha tava lá e mostrava a cena sem som, e daí eu falava na hora que mostrava a cena. O cenário espacial do curta-metragem foi criado a partir de imagens microscópicas realizadas pelo Laboratório Multiusuário de Microscopia de Alta Resolução da UFG. A ideia surgiu a partir da curiosidade de Emerson Rodrigues, animador do curta. Imagem de microscopia eletrônica sempre foi um negócio que me chamou muita atenção, assim. Tanto é que você encontra várias matérias, assim, às vezes na internet, ou da Galileu, ou de outras revistas estrangeiras e tal. Geralmente, assim, quando é para um público leigo, quando não é para academia mesmo, eles apresentam assim, tipo, você tem ideia do que é isso? E daí põe umas imagens, assim. E é muito difícil de saber, porque você vê um grão de sal, parece um negócio meio alienígena, assim mesmo, assim, um negócio meio do outro mundo, assim. Você perde a referência visual que a gente tem, né? E eu sempre olhei aquelas imagens e fiquei, pô, parece, sei lá, imagem de satélite, parece imagem da Lua até. E ficava imaginando, imagina que se um explorador espacial viesse para cá e tentasse descrever o nosso mundo numa escala microscópica. Se ele estivesse vendo isso aqui e tentando entender como é que é o nosso planeta nessa escala, como seria? As imagens foram feitas pelo microscópio eletrônico de varredura. Tatiana Oliveira, física responsável pelo LabMIC, explica como o equipamento funciona. Ele é um microscópio que utiliza um feixe de elétrons que vai interagir com a amostra. Então, ele é chamado de microscópio eletrônico de varredura, porque literalmente o feixe eletrônico ele vai varrer a amostra. E à medida com que ele vai varrendo a amostra, esse sinal, né, que é coletado por vários detectores, ele transforma em imagem para a gente. E, de fato, foi uma surpresa, porque essa área audiovisual é uma área muito distante do que normalmente nós recebemos de demanda. E nós ficamos encantados com o projeto, vimos que nós tínhamos, né, capacidade tanto técnica e viabilidade de participar, né, como parceiro desse trabalho, e o resultado que vocês conhecem hoje, ficou belíssimo o resultado. Somos muito felizes por poder participar de todo esse processo. A animação também tem uma proposta híbrida de acessibilidade para pessoas cegas ou de baixa visão, com um livro em braille. E para esse produto em específico, a gente desenvolveu uma cartilha com recursos em acessibilidade visual, de maneira que no mesmo material crianças, né, cegas e não cegas pudessem partilhar esse material de maneira única. Então, o mesmo material utilizado para ambas. E com isso a gente busca, né, por uma inclusão mais ampla ainda. E no quadro Publicações, a Ana Clelma falou com o autor de A Poética da Voz. Vamos conferir a conversa. Olá para você que nos acompanha, o nosso quadro Publicações está no ar e eu quero saber quem é você quando está lendo. É do tipo que lê baixinho, de forma silenciosa, lê em voz alta? Nós vamos falar hoje sobre a importância da voz na leitura da poesia. Antes eu faço a minha autodescrição. Sou a Ana Clelma, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos, cacheados, logo abaixo dos ombros e uso óculos. E está aqui com a gente hoje o Oliver Mariano, que é autor do livro Poética da Voz, performance da lírica contemporânea em língua portuguesa. O Oliver, ele se descreve como homem branco, tem cabelos grisalhos curtos e barba. Tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao nosso quadro Publicações.
Obrigado, Ana Clelma. Olá a todos e todas. É uma alegria estar com vocês hoje. A alegria é nossa. Oliver, e fala pra gente, por que é tão importante a voz no momento da leitura de poesia? A poesia, ao longo de sua história, ela esteve sempre constituída pela exploração da sonoridade da palavra. Em algum momento de forma mais declarada, em outro momento de forma encoberta, velada, porque está na página do papel, a página escrita, a página impressa. Os poetas não deixam de valorizar esse elemento sonoro, de explorar as figuras de som. E para a gente perceber a sonoridade da palavra, só há uma forma, pela escuta da voz, da nossa voz, a voz do ser humano que, de alguma forma, do leitor, né, que se encontra com o verso e transforma o poema nessa execução vocal, né, dá corpo ao poema que na página é apenas uma potencialidade. E você, no seu livro, você apresenta essa importância desde o período antigo até o contemporâneo, né? Como que você percebeu aí essas mudanças ao longo do tempo em relação a isso? Então, no livro eu tento fazer essa retrospectiva, breve, né? Porque seria um trabalho de um livro muito mais delongado que este, para demonstrar que na origem da poesia, lá com os gregos, e depois passando no período romano, na Idade Média, até o fim da Idade Média, ali na Renascença, a poesia esteve imbricada, esteve ali articulada com a música e com a presença do poeta, que executava esse poema. Tanto que nessa época a transmissão dos poemas era muito mais pela forma oral que pela forma escrita. Claro, havia o registro escrito, que foi assim que chegou até nós, mas poucas pessoas tinham acesso a esse material, a impresso. Porque também o suporte era difícil, né? Lá nos copistas da Idade Média, então era um trabalho manual. Depois que a imprensa foi inventada e passou a facilitar a veiculação do texto escrito, né, de forma mais ampla, que a poesia foi se desvencilhando da música e passou a ser registrada no papel, para essa leitura com o livro. E aí houve uma transformação, que aí a poesia passou a ser veiculada, sobretudo como material impresso na página escrita, mas ela manteve esse histórico como possibilidade, ou de alguma forma vinculando ali a memória desse passado oral na constituição do poema. Então essa vocalidade, essa oralidade, esse elemento sonoro que está lá, ele de alguma forma aponta para nós para esse passado da poesia em que ela não existia sem estar ali acompanhada por um instrumento sonoro. O nome de poesia lírica remete a esse passado, né, da lira, e depois a outros instrumentos que estiveram presentes nessa associação aí das artes. E aí, para finalizar, eu gostaria que você utilizasse a sua voz, então, para recitar um poema, uma poesia aqui para a gente, em voz alta, por favor. Será com prazer. Então, assim, até um termo que a gente utiliza diferente, que a gente, em vez de utilizar recitar ou declamar, que a gente associa às vezes a uma execução mais eloquente, eu utilizo vocalizar, ou dizer. Que é justamente assim, a relação mais direta com a nossa voz. A gente diz o poema, em vez de ter essa preocupação de que alguém tem que ter assim, uma especialidade, tem que ser especialista para poder recitar. Não, você diz o poema, todo mundo pode dizer o poema. Vou ler um pequeno poema da Fiamma Haas Paz Brandão, que é uma poeta portuguesa contemporânea. Os meus poemas reunidos no seu todo são o meu som. O meu sopro está neles. Não está a boca que o soou. Fazer os poemas através da vida é pegar em meus gritos emudecidos para que fiquem melódicos em papéis. Bom, e essa aqui e outras publicações estão disponíveis lá no site, então, editora.fg.br. Acesse, adquira o seu e boa leitura, de preferência em voz alta. Muito bem, pessoal, mais um intervalo rapidinho, mas já a gente volta falando sobre acessibilidade, poesia, quadrinhos, então não saia daí. Já estamos de volta com o Mundo UFG e agora a gente descobre um método desenvolvido na pós-graduação da Faculdade de Letras, que trabalha contos clássicos no aprendizado da língua estrangeira. A dinâmica até virou artigo, então bora acompanhar na reportagem.
Os pré-adolescentes do ensino fundamental da Escola Estadual Alfredo Nasser, em Novo Brasil, no interior de Goiás, foram motivados pela magia dos contos de fadas do cinema para iniciar aprendizados em inglês. É o que explica Evandro, professor da escola e pesquisador da UFG. Eu achei a ideia excelente, porque além de ter partido dos alunos, né, a gente poderia estar contribuindo nesse sentido de conscientização. E aí eles fizeram alguns posters, né? Os primeiros trabalhos não ficaram tão bons, mas depois a gente foi conversando, a gente foi alinhando esses trabalhos durante as aulas, né? Eu fui orientando e eles mudaram a proposta, começaram a delegar funções entre eles. O método é resultado de uma disciplina do programa de pós-graduação em Letras e Linguística. Neuda Lago, professora da Letras, fala da aprendizagem e colaboração. Aprender língua com literatura é um desafio grande, mas existem muitas vantagens, porque quando você aprende com literatura em uma outra língua, você aprende não só um pouco mais da língua, você aprende uma nova forma de ver o mundo. A literatura em língua inglesa ela é elaborada em países distintos do Brasil, com clima diferente, com comida diferente da comida brasileira, com uma outra maneira de entender a realidade, e isso é colocado na literatura. O aluno brasileiro, então, ao entender a literatura estrangeira, ele vai entender essa forma diferente de ver o mundo, essa cultura distinta, e isso tudo é passado por meio da língua, né? Além disso, ele vai aprender também noções de cidadania, noções cívicas, que foi o que nós fizemos nesse trabalho com esse artigo, né? Francisco Figueiredo, orientador de Evandro, compartilha os desafios dessa metodologia. A proposta seria que eles utilizassem as histórias dos contos de fadas para criarem pôsteres com mensagens para conscientizar as pessoas dos cuidados que deveriam ter durante a pandemia. Então, eles fizeram um pôster, por exemplo, da bruxa falando para eles ficarem em casa, da Branca de Neve falando para usar as máscaras, para se proteger. Então, no início, eles tinham bastante receio, né? Eles não se achavam competentes para realizar esse trabalho, mas a gente acredita, né, que um professor estimulando e apoiando os estudantes, eles todos são capazes, né, de aprender e de serem bem-sucedidos. E, no final das contas, eles se sentiram bastante motivados em ver seus produtos, né, que foram criados por eles, os pôsteres, publicados no Instagram e no Facebook. Agora, você já pensou que tarefas simples do seu dia a dia, como passar a folha de um livro, pode ser um grande desafio para algumas pessoas? Pois é, a gente vai conhecer agora o Laboratório de Acessibilidade Informacional aqui da UFG. Tecnologia assistiva é um termo utilizado para identificar recursos e serviços voltados às pessoas com deficiência. E para atender às demandas de educação inclusiva e disponibilizar condições de igualdade na UFG, o Laboratório de Acessibilidade Informacional, LAI, oferece serviços que fortalecem a inclusão, permanência e aprendizado dos estudantes da UFG. É o que explica João Ricardo Lopes, bibliotecário do laboratório. Então, o nosso Laboratório de Acessibilidade Informacional, o LAI, ele é vinculado com o sistema de bibliotecas da UFG, e aqui nós atendemos as pessoas com deficiência da universidade, sejam alunos, professores, técnicos administrativos, e basicamente a gente faz adaptação de materiais informacionais, que são aqueles materiais utilizados nas disciplinas dos alunos, e também nós fazemos empréstimos de tecnologia assistiva e também temos um espaço de interação social com os alunos com deficiência da universidade. Passar a página de um livro pode parecer uma atividade simples, mas para algumas pessoas é muito difícil realizar essa tarefa sem a ajuda de um equipamento como este.
Os alunos passam pelo núcleo de acessibilidade, lá eles são entrevistados, a gente começa a conhecer as demandas do núcleo de acessibilidade de acordo com a especificidade de cada aluno, e a partir daí a gente presta um serviço bem específico para cada grau de deficiência dos alunos. A Gracilda Nogueira, estudante de Ciências Sociais da UFG, conta que usa muitos livros e equipamentos disponibilizados pelo laboratório e ressalta a importância do trabalho do LAI para pessoas com deficiência. Tenho um recurso assistivo que é a lupa, que já tenho ela para uso diário em casa, e tenho esse material que é ampliado, que vem via e-mail, que os professores solicitam para que eu tenha uma boa leitura. Sem esse laboratório eu não estudaria, não conseguiria sobressair das minhas disciplinas, que as minhas disciplinas todas têm a leitura. São muito importantes essas políticas que abrangem a categoria da pessoa com deficiência visual e que instiga mais a leitura, porque muitas pessoas não tendo essas informações, não têm ânimo de procurar um curso ou um outro recurso para os estudos. Para a professora Ana Cláudia Antônio, diretora de Acessibilidade da Secretaria de Inclusão da UFG, tecnologias assistivas são importantes para garantir a independência, autonomia, qualidade de vida e inclusão social. Os benefícios da tecnologia, ele traz ali, ele potencializa o aprendizado do estudante com deficiência. Nós devemos lembrar que esses recursos de tecnologia são de diferentes modalidades, Nós temos as lentes, as lupas, impressora braille, ampliador de tela. Todos esses recursos, eles são importantes para que a informação, o aprendizado chegue para a pessoa com deficiência. A Secretaria de Inclusão, por meio da Diretoria de Acessibilidade, anualmente a gente adquire materiais, para o LAI, e a gente faz essa doação para que o LAI se mantenha. A biblioteca também tem responsabilidade na manutenção do laboratório de acessibilidade. Então, assim, a UFG, dentre as universidades federais do Brasil, é a que tem, eu posso dizer para você com garantia, o laboratório de acessibilidade informacional mais bem equipado, Nós estamos sempre antenados, assim, a trazer o que há de melhor para essas pessoas. Nós precisamos, então, ter a conscientização de que quanto mais a gente faz adaptação de material, quanto mais a gente usa tecnologia assistiva, mais pessoas serão beneficiadas, não só as pessoas com deficiência, que para eles isso é um ponto crucial, não existe possibilidades que sejam além da tecnologia, ela trouxe total autonomia para essas pessoas, quanto também a conscientização de toda a comunidade. E agora eu te pergunto, você gosta de quadrinhos? Difícil não gostar, né? O Rubem Ramos, professor aqui da UFG, ele é apaixonado e conta pra gente um pouco sobre como essa paixão norteou a carreira dele. Eu sou Rubem Borges Teixeira Ramos e sou professor do curso de Gestão da Informação da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG. O primeiro contato foi quando eu vim fazer a prova do concurso para professor em junho de 2009. Passou-se um bocado de tempo, alguns meses, já foi em fevereiro ou março de 2010, quando eu recebi um telefonema e ela me falando, naquele momento, que o primeiro candidato não poderia assumir mais a função e se eu ainda tinha interesse de assumir o posto, porque senão eles teriam que reeditar o concurso. Eu até achei que fosse meio pegadinha e quando eu vi o nome publicado no Diário Oficial da União, eu falei, agora eu sou professor servidor público federal. Já faz alguns bons anos e é um agradecimento que eu tenho à UFG nesse sentido de ter me permitido uma expansão profissional.
porque eu posso e tenho desde 2011 um núcleo livre de histórias em quadrinhos, que originalmente foi ministrado em português, mas com a adesão da UFG, a iniciativa de internacionalização, vem sendo uma matéria que já nos últimos 5 anos eu venho ministrando uma vez por ano em inglês. Então é fascinante ter uma estrutura como o Núcleo Livre, em que você pode ter alunos de várias áreas do conhecimento. Ciências da saúde, ciências humanas, ciências exatas, ciências sociais aplicadas, linguística, entre outras, e eles vêm procurando uma coisa em comum, que seria histórias em quadrinhos, muitos porque são leitores, muitos porque foram leitores na infância ou na adolescência e por N razões perderam o hábito, mas eles vão no meu curso, no meu Núcleo Livre, aprendendo o que de fato é história em quadrinho. Que não é só o que muita gente ainda pensa hoje, que é uma leitura de passatempo, é uma leitura chula ou voltada só para o entretenimento e para o lazer, mas é uma leitura capaz de agregar valor ao seu leitor, inclusive na sua vida adulta. E prova disso são os TCCs e outros trabalhos de mestrado e doutorado que eu participo de bancas e que eu oriento na FIC e em outras unidades acadêmicas da UFG. Uma marca que eu alcancei, que é eu sou um dos únicos professores da FIC, da minha unidade acadêmica, que já orientou trabalhos nos 5 cursos de graduação que eles disponibilizam, orientando em histórias em quadrinhos. A UFG me permitiu ter acesso a uma gama de pessoas que dificilmente eu teria acesso em outras universidades, em outros centros de ensino. Estar estrategicamente localizada em Goiás, como sendo o coração do Brasil, permite que eu tenha acesso a públicos que eu jamais havia conhecido na infância ou adolescência. Nós temos muitos estudantes que já se formaram e que estão conosco, que são oriundos do estado de Goiás, mas do Mato Grosso do Sul, do Piauí, do Maranhão, do Amazonas. E eles vêm muitas vezes com famílias para Goiânia porque passaram pelo SISU e optaram pelo curso, pela faculdade, pela universidade, que é um centro de excelência, mas eles não abandonam a cultura deles. Então você começa a entender um pedacinho de cada vez desse país continental que nós temos, que é o Brasil, e como é que a formação superior pode e se torna efetivamente importante na vida dessas pessoas. Ela agrega valor ao lado profissional, sem dúvida, mas a formação dessa pessoa enquanto ser humano. Pela UFG eu tenho a mais profunda gratidão por me permitir crescer enquanto pessoa de uma maneira em que no local que eu vivia e na situação em que eu vivia, dificilmente eu teria tido tamanho crescimento. E espero contribuir da forma mais digna e honrada possível para agradecer a essa oportunidade que me foi dada lá em 2010 e que vem sendo seguida até hoje. Muito bem, pessoal, já estamos chegando ao fim, mas eu quero te lembrar que você pode ver ou rever qualquer episódio do Mundo UFG e é só procurar lá no nosso canal do YouTube. Lá a gente faz a transmissão ao vivo e deixa também todos os programas disponíveis para você. Se você quiser sugerir alguma pauta para a gente trazer aqui no Mundo UFG, entre em contato por meio do nosso WhatsApp, o 62991811406. E aproveita também para já baixar o nosso aplicativo, porque nele você também pode assistir a programação ao vivo, pode nos mandar mensagens. Eu vou ficando por aqui, mas te espero de volta amanhã no mesmo horário. Então, muito obrigado pela sua companhia, beijos e até mais. Tchau!